Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, eu havia falado para vocês no nosso último vídeo, eu iria dedicar aquele vídeo de uma forma mais específica à biografia da Irmã Celeste. Depois iria complementar com o milagre que o Padre Júlio recebeu pela intercessão dela e iríamos finalizar com a ida, né, a mudança do Padre Júlio Maria para Pinheiros, né, devido à questão de dificuldades financeiras, perseguições, né, em Macapá, questão também de saúde para ficar mais próximo à capital, até porque Pinheiros, que atualmente é Icoroaci, fica a 36 quilômetros de Belém. Então, iríamos fazer isso naquele vídeo. Só que já estava com um pouco mais de 40 minutos quando a bateria pediu carga. Então, por prudência, eu resolvi encerrar aquele vídeo, o último. Então, fica uma espécie de introdução mesmo, a primeira parte sobre a Irmã Celeste. E tive que encerrar. Uma outra curiosidade é que é um dos vídeos, um dos temas que eu tive uma maior, assim, uma certa dificuldade, né, para gravar. Começava, tinha que encerrar, não dava certo. O carro que passava aqui, né, próximo ao meu quarto, aqui, com som, propaganda. Teve uma outra ocasião que comecei a gravar, deu certo, ficou uma primeira parte, depois comecei a segunda, não ficou muito bom e ter que emendar uma coisa na outra e apaguei tudo, recomecei, enfim, estamos aí. É porque estamos falando de uma vida muito santa, né? E certamente deu e dá muito trabalho para o diabo. Eu creio nisso. E vocês também poderão crer, testemunhar isso, basta adquirir e começar a ler a biografia da Irmã Celeste. Claro, não estou aqui colocando tudo na conta do demônio, mas eu creio no mundo espiritual, gente. Vocês estão entendendo? O Padre Júlio Maria deixou isso aqui engavetado quase 2 décadas, quase. Claro, ele falou que a princípio ia ficar para a congregação, já vimos isso, mas depois ele então resolveu publicar que poderia ser, e de fato é um exemplo, um estímulo para as jovens, para poderem compreender como é um convento, mas mais do que isso, para poderem entender e seguir o exemplo, né? Entender como que se deve entregar-se a Deus, né? Olhando para o exemplo da Irmã Celeste, né? Para poder imitar. Então, o Padre Júlio, graças a Deus, né? A gente agradece ao Padre Júlio por isso, né? Por ter publicado, e como ele mesmo diz, que isso possa servir aí de incentivo para as jovens. Possa a presente biografia mostrar a todos que também no Brasil há almas heróicas. Elevar as almas, aproximá-las de Deus, estimulá-las à perfeição, mostrando-lhes mais um exemplo a imitar. Tal é a única aspiração do autor. Então, assim como o demônio escondeu o tratado da verdadeira devoção, se não estou enganado, por 130 anos, mal comparando, ele pode ter feito também com que o Padre Júlio esquecesse disso. Mas está aqui, está publicado, vamos lá, vamos conhecer, vamos se tornar devotos, vamos nos tornar devotos, né, da Irmã Celeste. Por falar em devoção, uma nota de rodapé. No último vídeo, eu concedi a bênção, né?
pedindo a intercessão do Padre Júlio Maria, até aí tudo bem, né? Porque tem o processo de beatificação aprovado, já desde 2015, aqui na Diocese de Caratinga, e né, o reconhecimento das virtudes heróicas. Então, por mais que estou gravando e colocando aí ao público, é uma devoção, culto particular, privado, no sentido de que eu não posso, e nenhum outro devoto, promover isso de forma pública em outras dioceses, né? Por exemplo, eu estou na diocese, né, de Campos, e lá eu nunca, né, promovi a devoção, o culto público ao Padre Júlio Maria de Lombardi. Claro, pessoalmente, ali, individualmente, posso falar, pedir uma intercessão, indicar alguma coisa do tipo, mas publicamente, posso até citá-lo na igreja, etc., mas promover a devoção, o culto, isso eu sei que eu não posso. Mas aqui, né, concedi a bênção e, como nos outros vídeos, após a minha ordenação diaconal, então a princípio, com relação ao Padre Júlio, tranquilo. Mas no último vídeo eu também pedi a intercessão da Irmã Celeste. Então veja, não estou, atenção, não estou com isso canonizando nenhum dos dois. Primeiro porque eu não tenho poder para isso, né? Quem tem poder para isso é somente o Papa, né? Claro, ouvindo, consultando lá o dicastério para a causa dos santos, etc. Então, veja bem, não estou canonizando nenhum dos dois. Mas, assim como eu tenho uma certeza moral, né, de que o Padre Júlio Maria de fato está no céu, intercedendo por nós, ad interpellando pro nobis, eu creio também, né, convicção particular, e eu vou continuar a crer nisso até que a igreja diz o contrário. Espero que não, mas se a igreja chegar e disser assim, não é bem isso, vamos aguardar, não pode, tudo bem, eu retiro, né, o que falei e o que estou falando. Mas total obediência e submissão à igreja. Mas a bênção que concedi, pela intercessão também da Irmã Celeste, pedindo a intercessão dela, é por uma convicção de eu não tenho uma devoção a ela, pode ser que Deus me dê essa graça, mas é uma convicção de que ela está junto com o Padre Júlio Maria no céu. Enfim, é isso. Então vamos lá. Então, vamos tentar, com a graça de Deus, neste vídeo, encerrar essa segunda parte da biografia da Irmã Celeste, falar do tão famoso milagre que o Padre Júlio recebeu e finalizar, né? Já estamos quase encerrando a parte do Padre Júlio no norte, né? São vários vídeos, já ultrapassou 5 vídeos, me parece, né? Da estadia do Padre Júlio Maria, da sua missão, seu apostolado em Macapá e região. Também, como sabemos, cerca de 15 anos. Então, mesmo a gente analisando vários documentos, vários livros, não tem como falar de tudo. É impossível, é óbvio que é impossível, né? A não ser que a gente ligue a câmera aqui e fica lendo tudo, absolutamente tudo, né? Mas a finalidade não é essa. Então vamos lá, estou aqui na página 111 da biografia, O Anjo da Eucaristia, sempre aqui ainda na primeira parte, apostulante, capítulo 9, primeiro ponto, para Deus, fiat, ela diz então o seu fiat, fiat eu quero, faça-se em mim a tua vontade, ó Deus. Muito bem. Então, ela, no segundo ponto, o Padre Júlio Maria vai... Desculpa. O Padre Júlio Maria vai falar da carta que ela escreveu ao seu pai, João Coutinho. Meu querido papai. Ela começa assim, né?
Então, estamos no ano de 1921. Escreve ela em julho do mesmo ano. Eis afinal cumprido o seu desejo. O Senhor queria ver-me religiosa, mas naquele tempo eu não queria. É como aquela passagem, né, da Sagrada Escritura. Então, você vai trabalhar na minha vinha? Vou e não foi. O outro falou que não ia e foi. Estou certa de que o papai não mudou o seu desejo e hoje o meu querer está em harmonia com o seu. Eu também quero. Quis falar-lhe antes de tomar o véu de postulante. Ela vai, no dia 29 de novembro de 1921, ela, então, após um último adeus às companheiras do colégio Santa Maria, ela começou o retiro de 8 dias. 8 dias completos, né? Com 7 outras postulantes, para preparar-se para a grande solenidade. Então, no dia 7 de dezembro de 1921, véspera da Imaculada Conceição, Raimunda Siqueira Coutinho, a Dica, né? A Raimundinha, de 16 anos e 8 meses de idade, seria revestida do santo hábito religioso. Essas informações estão na página 123, é o capítulo 10º, é o primeiro capítulo da segunda parte, quando vai falar do convento. Mas voltando à página 113, né, ela disse que quis falar-lhe ao pai dela antes de tomar o véu de postulante, mas certa como estou de seu pleno consentimento e ciente de que seu estado de saúde não lhe permite muitas viagens, comunico o meu passo definitivo, quero pertencer ao bom Deus. Querido papai, hei de rezar muito pelo Senhor e ficarei sempre sob o véu de religiosa, como era sob a comprida cabeleira da doidinha dos campos, a sua filha amante e dedicada. Abençoe-me, papai, e quando puder, venha abraçar mais uma vez a sua dica, a postulante. É impressionante, né, a decisão, a virada, né, que teve aí a vida da Raimunda. Ocorreu uma oposição, porque seu pai já estava, ele não viu isso com bons olhos, porque ele, na altura desse campeonato, do campeonato, ele já estava meio que afastado da religião, né? Não teve coragem aqui, como diz o padre Júlio, de fazer o sacrifício de sua filha, né? Respondeu-lhe logo, com mau humor, que embora não se opondo à sua vocação, queria que ela voltasse para casa a fim de passar umas semanas em férias com ele. Dica não desanimou por tão pouco, previa a oposição. Para tranquilizar o pai, pediu-me que respondesse por ela, expondo suas aspirações e os seus motivos para acalmá-lo e não lhe agravar, pela contrariedade, o estado de saúde. Muito bem, então depois vem aqui o belíssimo, né, comovente pedido de admissão que ela escreveu ao padre Júlio: meu querido vovô e pai extremoso, aproximando-se o tempo do noviciado, venho humildemente pedir-lhe uma grande graça. De antemão confesso-me completamente indigna do que solicito de seu coração paterno. Né? O cerne da missão sacerdotal é a paternidade. Né? Porque primeiro vem a esponsalidade, essa união, esse casamento com Cristo, né? O pessoal fala casamento com a igreja, mas não é bem isso, né? Estritamente não é isso, é casamento com Cristo. Né? Meu querido vovô, conhece as minhas resistências à graça, minha ingratidão para com o bom Deus. É próprio dos santos, né? Reconhecer esse miserável pecador. Conhece igualmente o meu caráter viciado, violento, irascível, assim como as poucas qualidades que tenho para poder ser de qualquer utilidade na congregação. Entretanto, vovozinho,
Apesar de tudo isso, peço admitir-me à santa vestição e abrir-me às portas do noviciado das filhas do coração imaculado de Maria. Não sou merecedora de tal favor e apenas posso prometer uma coisa. Olha o que ela vai prometer, olha a ousadia dessa adolescente jovem, né? Quero santificar-me. Ponto. E com o auxílio de suas orações, desejo tornar-me uma santa religiosa e não aviltar, não manchar, menosprezar, negligenciar, relativizar o santo hábito que peço para vestir. Ó querido vovô, a quem tanto devo, não repila a sua pobre filha. Ela é miserável, sem virtudes e repleta de defeitos, mas vem cheia de boa vontade e de sincero desejo dizer-lhe: eis-me aqui, faça de mim o que entender. Submeto-me a tudo para poder amar a Deus e conseguir ser um dia a sua pequena esposa de amor. Queira abençoar as minhas resoluções e o meu desejo e oferecer-me ao bom Jesus durante o santo sacrifício. Sou pobre e humilde filha. Sua pobre e humilde filha. Raimunda Coutinho. Querer é poder. Então está aí. Né? O eu quero é sempre o seu brado de energia e a expressão de tenacidade das suas convicções e de seu caráter. Do mesmo modo que ela dizia outrora, não quero, e mais tarde, não posso. Do não quero para o não posso, assim ela repete hoje, quero pertencer a Deus, quero santificar-me, quero ser uma digna religiosa. Esta é a Irmã Celeste. Contra toda tibieza, contra toda mornidão, contra toda preguiça. Porque aprendeu do seu vovozinho, do seu pai, o Padre Júlio Maria. Ora, querer, como se diz, é poder. A santidade é rara porque são raras as almas enérgicas. Um bafo de mediocridade e moleza difunde-se pelos corações e amortece os grandes entusiasmos. Só há santidade onde há totalidade de entrega a Deus. Essa frase é famosíssima. Quero, é o ponto número 6. Né? Esse querer ser santa, né? Custe o que custar, ela dizia. E o Padre Júlio também. Bom, então continua toda a descrição, as primeiras impressões escritas, e aí vem a segunda parte, né, o convento. Tem aqui, o Padre Júlio fala como que foi o retiro, porque, como eu já disse, ela escreveu, né, nas suas cardenetas, né, percorrendo os cadernos das noviças, suas companheiras, encontramos observações e exemplos que mostram até que ponto se estimava e venerava a pequena irmã. Tanto os cadernos das irmãs, mas também os cadernos, os escritos da própria Irmã Celeste, a gente vê uma alma plenamente celeste. Em tão pouco tempo, né? Em tão pouco tempo. Impressionante isso. Pois bem, aqui então tem algumas anotações dela com relação ao retiro, suas experiências com Jesus, as suas falas, o seu trato de amizade com a Virgem Maria, a oração. Ela que lá atrás, 13, 14, teve momentos de aversão à oração, agora, né? Entre os diversos exercícios do retiro, figura em primeiro lugar a oração. O silêncio, as exortações, as meditações são os tantos meios para fazer rezar. Então, o Padre Júlio destaca a vida dela de oração, as horas passadas no tabernáculo, no Santíssimo Sacramento, a devoção a Nossa Senhora, o sacrifício. Querido Jesus, dai-me coragem para lutar. Querido amiguinho, dai-me forças para vencer. Pequeno irmãozinho,
guardai-me sempre pertinho de vós. Uma criança mesmo, uma criança. Né? Quem não, veja, se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Pois bem, então tem aqui mais resoluções, na verdade, resolução. A minha resolução de retiro é combater sem trégua o meu orgulho ao lado que se manifestar. Para isso, ó querida mãezinha, doce Virgem Maria, eu deposito em vossas mãos a resolução do meu retiro. Quero imitar a Jesus e, a seu exemplo, tornar-me humilde e mansa. Depois, um outro ponto, o toque da graça, toque divino. Vosso tabernáculo, ó pequenino Jesus, é tudo para mim, amado tabernáculo, que me escondes o meu Jesus. Ó, pudesse eu trocar tuas paredes pelas veias de meu coração, ou com elas revestir-me. Deste modo eu repetiria continuamente em redor de vós, pequeno Jesus, eu vos amo, vos amo, vos amo. Mas sabeis, ó doce irmãozinho, que hei de fazer? Farei de meu coração um tabernáculo para receber-vos nele todos os dias. E então, sim, vós sereis todo meu e eu toda vossa. Impressionante, né? Então aqui tem também o capítulo 11, a vestição. Né? Então o primeiro ponto, a preparação. Sentido de certas palavras. Então está aqui, que eu separei aqui para ler para vocês. Reconhecida como o anjo do tabernáculo, né? Por isso que o Padre Júlio deu o título de Um Anjo da Eucaristia. Os seus cadernos contêm muitas dessas expressões. Dois pontos, abre aspas. Eu vi Jesus, o bom Jesus, o vi sentado ao meu lado, reclinei a minha cabeça sobre o seu peito, etc. Então o Padre Júlio fala que ele não entende bem o que quer dizer essas palavras, né? Tinha tantas outras semelhantes, muito provavelmente são experiências místicas. Mas ele deixa bem claro, olha, isso não prova estritamente a santidade dela. Né? Mas é um sinal, óbvio, né? Faz parte de quem é santo, né? Faz parte também, né? Não é necessário. Mas... Então, tem tantos outros casos assim, né? Tomada de hábito. Afinal, tinha soado o dia radioso, tão desejado. Era a véspera da festa da Imaculada Conceição, 7 de dezembro. Né? Aqui, 1920, né? Tudo estava pronto. Uma última vez, Dica apareceu nos claustros do convento, vestida de branco, com a medalha das Filhas de Maria. Um véu de filó branco encobria sua bela e flutuante cabeleira. Então ele vai descrevendo toda aquela situação. Delegado para esse feito pelo excelentíssimo senhor bispo diocesano Dom Frei Amando. Eu mesmo presidi essa cerimônia. O Dom Amando delegou para o Padre Júlio. 8 jovens, na flor da idade e cheias de dedicação, cercavam o altar nesse ano, todas vestidas de branco, adornadas para os esponsais com o Rei das Virgens. Após o exame canônico, benzi cada peça do santo hábito e depois impus, enquanto o coro cantava, este verso tão tocante de nossos livros santos. Felizes aqueles, Senhor, que habitam vossa casa, eles hão de louvar-vos durante toda a eternidade. O Salmo 84, versículo 4. Então, o Padre Júlio vai descrevendo, parte por parte, detalhe a detalhe, a cerimônia de vestição do santo hábito. Então, ele vai falar ao pé do altar, ele fala também das músicas, né, oferta a Jesus, e assim vai. Capítulo 12, o noviciado. Então, a irmã Celeste era afinal noviça.
Então continua uma página sublime, fazer tudo bem, intimidade com Jesus, ela vai progredindo cada vez mais, um progresso clamoroso, uma coisa assim, Jesus elevou ela a um grau de santidade muito rápido, né? Apenas 2 anos de vida religiosa. Capítulo 13, luz e sombras, lutas e quedas, né? Então os santos também têm suas dificuldades, obviamente. Se o próprio São Paulo disse, né? Quem está de pé, cuidado para não cair. Então, ele mesmo que nos ensinou a ter uma vida penitente, ascética, triunfo sobre si mesma. Escutemos uma das cenas contadas por seus companheiros de noviciado. Vi na vida de nossa pequena Celeste, escreve uma delas, coisas que ultrapassam o que se pode imaginar de mais heróico na vida dos santos. Um dia, a superiora encarregou-nos, a mim e a irmã Celeste, de levar a passeio pelos campos as meninas da escola. Uma delas, de gênio bruto e violento, neste dia estava impossível, de mau humor e disposta a fazer o contrário de tudo o que se lhe mandava. Iniciou por umas tantas malcriações, tanto para conosco quanto para com as outras meninas. A irmã Celeste chamou-a com a sua meiguice atraente, muito meiga, né? Afável. Esforçou-se por acalmar a rebelde. Vãos esforços. Em vez de se acalmar, a menina insultou a irmã, lançando-lhe em rostos mais baixos nomes. E, tendo encontrado um pau no caminho, apanhou e tal uma possessa, antes que se pudesse afastar o golpe, jogou-o com furor sobre a cabeça da irmã. Irmã Celeste empalideceu, mas logo o sangue lhe subiu à cabeça, seu olhar faiscou, a cor do rosto ficou roxa e um tremor de cólera agitou seus ombros. Conhecendo seu natural fogoso e colérico, receava uma expulsão formidável. Mas qual não foi o meu espanto ao vê-la cerrar os punhos para dominar-se e de repente, caindo de joelhos, com um sorriso angélico, disse: obrigada, ó meu Jesus. É isso mesmo que mereço. Bom, e aí continua essa fascinante história, esse testemunho. Só para vermos que, de fato, era uma religiosa que cultivava virtudes, né? Então, capítulo 14, pequena amante da Virgem Maria. Aqui entra o seu amor, a sua devoção sublime, celeste à Virgem Maria. Claro, aprendeu aí de São Luís de Montfort, do Padre Júlio Maria. Pequena escrava de amor. Muitas anotações, muitos escritos da própria Irmã Celeste. Deveríamos ler tudo, né? Mas agradar a Maria Santíssima. O meu amor é o sacrifício, mas o sacrifício por amor. A descreve. E após esta frase de sentido tão profundo, ela continua com doce e penetrante entusiasmo. Minha querida mãezinha, eu te quero muito, mas quereria provar-te o meu amor. Vida de sacrifício? Minha boa mãezinha, hoje por teu amor comi uma coisa que me repugnava muito e para ti sofri sede a tarde inteira. Incomparável mãe, por teu amor venci a curiosidade que me levava a saber umas notícias. São muitos os sacrifícios, né? Pequenos. É a pequena via da Irmã Celeste. O amor e sacrifício é o 6º ponto. Então,
É inútil prolongar estas citações de seu caderno de sacrifícios. Julguei a propósito, diz o Padre Júlio, citar uma lista bastante comprida para dar ideia de como essa grande alma sabia fazer tudo por amor e como entendia o amor. A cruz só, dizia ela em diversas ocasiões em sua linguagem afetuosa, é um instrumento de suplício. Mas quando se suspende Jesus a essa cruz, então não se vê mais senão ele. O instrumento de suplício desaparece atrás do doce Jesus, para só deixar aparecer o amor. Muito bem, amor e sacrifício, ela viveu isso mesmo. Assim como o Padre Júlio Maria viveu este seu lema, ela também viveu o lema da congregação Amor e Sacrifício. O capítulo 15, então da Virgem Maria para Jesus sacramentado. Nossa Senhora conduz, assim como a visão sacramentina, né, que o Padre Júlio teve. Nossa Senhora passa por Nossa Senhora para conduzir a Jesus Eucarístico, né? O anjo do tabernáculo, a Jesus por Maria. Mais anotações dela. Vosso tabernáculo ao pequeno Jesus é tudo para mim. Tudo. E tudo é tudo. Viver só para Jesus é outro ponto. Perto do sacrário. Veja, sob o teto de Jesus, ela falando da maravilha que era morar debaixo do mesmo teto que Jesus, né? É impressionante a alegria dela. Meu Jesus, como é grande a felicidade de tua filha. Eu durante tantos anos te ignorava, fugi de ti, te insultava, tu me tomaste e me conduziste à tua própria casa. Amar como no céu. Então, depois vem a questão do abandono, tentações e desespero também, grandes tentações, né, das coisas da vida passada, mas quanto mais ela, assim, seguindo o exemplo do seu fundador, do Padre Júlio, quanto mais vinham as tentações, as provações, mais ela rezava, né? Veremos isso depois no Padre Júlio aqui. Suas comunhões, e vem o capítulo 16, as grandes virtudes. Virtudes em geral, espírito de oração, então, sim, e aqui, ainda no capítulo 16, sobre as grandes virtudes, tem uma parte interessante que tudo é interessante, né? Sobre a mortificação. Então esse capítulo 16, ele fala das virtudes em geral, o espírito de oração da Irmã Celeste, né? O falar a Jesus, e o quarto ponto, a mortificação. E aí ela disse assim, sinto que não, refreando os meus sentidos, levar-me-ão à perdição. Eu tenho que refrear, tenho que combater isso aqui. Por isso, pedirei licença ao meu Pai espiritual e, se me conceder, farei as seguintes mortificações. Ela coloca uma série de mortificações, né? Trarei sobre o peito a cruz de pontas agudas. Tomarei a disciplina todas as manhãs. Beijarei frequentemente a terra para lembrar-me de que nada sou. Farei culpa espontânea após cada falta. Durante o dia, mastigarei às vezes ervas amargas para mortificar o gosto. Hei de evitar todo perfume, flor ou extrato. Lembra lá? Do mundo, do demônio falando na cabeça dela. Aproveite a vida, os prazeres, os perfumes. Aqui. Hei de evitar todo perfume, flor ou extrato. Conservar-me-ei habitualmente de olhos baixos. Então está aí. São várias. Suas resoluções: a humildade. Ser humilde é obedecer alegre e generosamente. É não se queixar de nada. É viver sempre alegre e procurar fazer com prazer o bem aos outros. É viver sempre satisfeita com o que nos manda a divina providência. Tal é o programa de luta e de vitória que traçou para si mesma e que cumpriu, admiravelmente,
como testemunham suas superioras e colegas. Então, mais testemunhos aqui dos superiores. Depois, a caridade, a amabilidade. A amabilidade verdadeira é mansa e afável. Força e suavidade. E vem o capítulo 17, para os cumes da perfeição. Novas lutas, tentações de impurezas, antes a morte que o pecado. Isso aqui é semelhante a São Luís Gonzaga, né? Antes morrer do que pecar. Aqui tem um ponto falando sobre a voz, uma voz reveladora. Isso aqui é com relação ao falecimento do pai dela. Então, aqui diz que eles, ao sair de Macapá, nenhuma notícia tinha chegado sobre o estado do enfermo, do pai dela que estava doente. Eles saíram de Macapá para ir cantar uma missa, né? Por isso, várias meninas e umas 6 irmãs, entre as quais a irmã Celeste e as suas 2 irmãzinhas menores, Deolinda e Francisca, acompanharam-me para a cidade de Mazagão. Já que estamos aqui na década de 20, antes que eu esqueça, foi em 1921, em maio de 1921, está aqui registrado por Dr. Ivan, a morte do padre Hermano. Morreu em Mazagão o padre Hermano, muito amigo do padre Júlio, de tantas e tantas missões. Então, foram para lá, para aí formarem o coro da missa cantada no dia 15 de agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora. Embarcamos no dia 10, pela tarde, para ali chegarmos no dia 12, com a maré alta. Não sabendo nada da alteração da saúde de João Coutinho, todos iam alegres, despreocupados, cantando, rezando e conversando. De repente, então, lá pelas tantas, a irmã Celeste ficou séria, pensativa, e as lágrimas caíam de seus olhos. Então, um ar de tristeza no seu semblante, é óbvio. Página 218. Silenciosa, levantou-se e soluçando veio ter comigo. Eu estava na proa da embarcação rezando o meu breviário. Vovô, exclamou ela, papai acaba de falecer. Mas irmã, respondi admirado, que tolice é essa? Não recebemos nenhuma notícia contristadora? E agora, no meio da alegria, a irmã vem com esses pensamentos tristes? Por que isso? Querido vovô, respondeu ela, é certo, papai morreu. Não recebi nenhuma notícia, mas ouvi agora mesmo uma voz dizer-me claramente que o papai tinha falecido. Então o padre Júlio procurou ali consolá-la, e achando que poderia ser alguma coisa da cabeça dela, enfim. Mas o padre Júlio procurou anotar, ali o dia, a hora, tudo direitinho que ela falou, e depois ele conseguiu constatar que de fato, aí chegou a notícia, olha, o pai dela morreu exatamente naquele momento que ela falou com o padre Júlio. O fato não teve mais outras consequências. O grupo alegremente chegou a Mazagão. O padre Júlio contornou a situação, não teve mais consequências, ou seja, não teve mais aquele ar, de tristeza. Terminada a festa no dia 15, com a bênção do Santíssimo, quando um portador de Macapá trouxe-me da parte da superiora a notícia do falecimento de João Coutinho. Pedi-me que avisasse a irmã Celeste e suas irmãs menores que a tinham acompanhado. Chamei a irmã e, mostrando a carta, disse que acabava de saber que seu pai estava gravemente enfermo. Olha o que a irmã Celeste disse. Vovô, respondeu tristemente, por que enganar-me? Meu pai morreu, tenho absoluta certeza.
querendo examinar a fonte desse aviso, que achei em completo acordo quanto ao dia e a hora indicados na carta enviada pela superiora, perguntei-lhe: mas, irmã, por que esta teimosia? Como é que tem uma tal certeza? Tenho, vovô. Eu ouvi distintamente uma voz dizer-me que papai tinha morrido a tal hora. O engano é impossível. E de fato não houve engano, diz o padre Júlio. Como qualificar esse fato? Perguntei-lhe. Será telepatia ou uma visão do céu? Ou um aviso do céu? Pouco importa. Ele é certo e foi presenciado por mais de 15 pessoas. Deixemos a discussão do caso. Basta-nos averiguar, de um lado, um fato certo e, de outro, a sinceridade insuspeita da jovem religiosa e sua virtude extraordinária. Então aqui vem a vítima de amor. Rezei tanto para o papai, dizia ela, seria possível que Deus não me tenha atendido? Vítima de amor, se entregando pelos seus, piedade filial, nas angústias, nas tentações, mas ela confiando na misericórdia de Deus, pela alma do seu pai. E a pequena vítima, com toda a ternura de seu coração de 17 anos, lançou-se nos braços de seu amado Jesus, para não se separar mais de seu divino coração. Ó, querido Jesus, escreve ela ainda, como me sinto feliz e melhor, como sou feliz apesar de me sentir privada de vossas consolações e carícias. Progresso espiritual é isso. Securas, aridez, noite escura dos sentidos, noite escura da alma. Ó, peço, faça o vosso favor de mim, uma vítima agradável e útil à vossa glória. Doce Jesus, parece-me que nada neste mundo é capaz de saciar o meu coração. Que bonito. Se a morte, arrancando-me de tudo o que é da terra, puder trazer-me mais amor, venha ela, venha, com 17 anos, e virá mesmo. Não a temo, porque sei que há de abrir-me os braços de meu Jesus. A morte que abre os braços de meu Jesus. Que bonito, né? Pensamentos da morte? Eu não iria muito longe, dizia ela. Sinto que o bom Deus há de chamar-me em breve, como a terra parece vil quando se pensa no céu. Meu Deus. Repetidas vezes diziam as irmãs entre si. Isso aqui, eu tinha que ler isso aqui de joelhos, né, para os senhores e senhoras. A irmã Celeste não nos ficará. A terra não foi feita para os anjos. Depois a pessoa vem falar que uma pessoa dessa aqui não é santa. Se ela não é santa, que religiosa é santa? Nós vamos agora desnudar os altares das consagradas, das virgens. Novamente, não estou canonizando, mas as argumentações aqui são plausíveis, né? Eles precisam, os anjos, um anjo da Eucaristia, eles precisam de uma atmosfera mais pura. O céu é sua pátria. O dedo de Deus é visível nessa pequena irmã. Seus progressos são tão grandes demais. São grandes demais. Seu voo é o de um anjo e não de uma criatura terrestre. Entende por que o Padre Júlio colocou o nome dela de um anjo da Eucaristia? Não só por conta da sua pureza, também, mas que é um anjo do tabernáculo. Deus há de colher esta flor ainda a desabrochar. Será o nosso anjo tutelar, a primeira santa da congregação. As irmãs também profetizando aí. A profissão religiosa, o cume do Calvário, né? Capítulo 18. Pedido de profissão. Querido vovô, a hora definitiva chegou. Este santo noviciado que queria poder estender a minha vida inteira vai findar. Ó, meu querido
paizinho, é preciso pedir o favor de ser admitida à santa profissão. Ó, vovozinho, eu vos suplico de joelhos, tenho mais uma graça a pedir-vos, peço que me alcanceis pelas vossas orações fervorosas. Em primeiro lugar, a santa profissão, depois a santidade e enfim a morte, se não houver de ser o que Jesus pede de mim. Em todo pedido aqui, vem o retiro, né, impressões do retiro. O retiro começou no dia 29 de novembro de 1921. Ela vai morrer em 1922, né? Em abril. Então vem aqui outro ponto, o ponto número 4, a santidade. Serei uma santa. Ó, sim, meu doce Jesus, exclama a irmã Celeste, na véspera de estender-se sobre o altar do sacrifício. Com vossa graça serei uma santa, para a vossa glória, para a salvação das almas e para mim, e para a minha em particular. Serei uma santa. Muito bem. É belíssimo. Preparação ao sacrifício. Em capítulo 19, esposa e vítima de Cristo. Cerimônias preparatórias. Era o dia 8 de dezembro de 1921. Aqui sim, eu havia falado lá atrás que o Padre Júlio estava descrevendo parte por parte da cerimônia, daquela vestição, do hábito, mas é aqui que ele vai descrevendo parte por parte, né? Veni Sancte Spiritus, vem a exortação, os braços de Cristo, aqui as 8 virgens prostradas de novo, enquanto a sacristã as encobria com o grande véu mortuário e o coro cantava o Libera me Domine. A profissão, então ele vai anotando os cânticos e tudo, passo a passo, ponto por ponto. A doce sepultura, amor e fidelidade, o Te Deum, a ação de graças, enfim. Os Santos Votos, tá aí, os Santos Votos, capítulo 20, Hosana e Calvário. Então, mais uma vez, uma riqueza de detalhes. Amor ao sacrifício. Eu sou esposa de Jesus, devo tornar-me semelhante ao meu esposo. E esse esposo de Jesus é o sofrimento, é a vítima de amor. Contigo, ó muito amado, quero reinar, mas no sofrimento e sobre o Calvário. O Calvário. Morte que dá vida. Belíssimo. Fidelidade da vida religiosa. Pobreza, obediência, castidade. É o 5º ponto, no capítulo 20. Prática dos santos votos. Irmã Celeste era religiosa de coração e de alma. Religiosa na idade de 17 anos, pela sua própria escolha, obedecendo ao chamado de Deus. 17 anos. Vem o capítulo 21, a moléstia, o cálice de Jesus. Então começa aí a sofrer algumas doenças. O 2º ponto, a vítima. Os segredos divinos, 3º ponto. Então começa o princípio da moléstia. Febres, canseira, isso tudo foi agravando a sua frágil saúde. Chamaram então o médico, né? O médico foi chamado e veio imediatamente ver a querida doente. Interrogou-a, averiguando uma hepatite aguda, grave, em pleno progresso. Então, obteve depois uma leve melhora, mas melhorava, piorava. Então, durante os dias, altos e baixos. Progresso do mal, da doença no caso, né? A moléstia fazia progressos cada vez mais rápidos e significativos. Os sintomas característicos de hepatite aguda pronunciaram-se cada vez mais.
hemorragias e incapacidade de coordenação motora, e foi sofrendo. Últimos sacramentos e profissão perpétua. O engano era impossível, era o caminho da morte. No dia 25 de março, ela vai morrer em abril, 25 de março, o estado da querida doente, piorando sempre, resolvi administrar-lhe os últimos sacramentos e aceitá-la a profissão perpétua. Que bonito. No leito de morte, ela irá professar seus votos perpétuos, recebendo os últimos sacramentos. Com indulgência plenária, é óbvio, né? Tomai e bebei. É o 8º ponto. Vovô, me dizia ela, eu bem sei que vou morrer, mas morro sem pressa. Só conservo uma pena. É de ter trabalhado tão pouco para o bom Jesus. Mas, irmã, respondi, se não trabalhaste muito, desejaste muito trabalhar, e o bom Deus recompensa também os bons desejos. É verdade, querido vovô, respondia sorrindo. Os últimos dias, capítulo 22, a despedida. Chegou afinal o vapor São Pedro, que de 15 em 15 dias aportava em Macapá. Era o dia 2 de abril, 5 dias antes da morte dela. Domingo, pelas 2 horas da tarde. Então, colocaram ela no vapor, na embarcação São Pedro, para levá-la o porto, né, onde atracava ali a embarcação, ficava a apenas 200 metros do convento. E mesmo assim ela não conseguia se locomover. Então, precisou ser levada ali, conduzida, ajuda, porque já estava mesmo nas últimas, né? Oferecendo suas dores, vivendo um calvário mesmo. Então aí vem o passo a passo desses últimos momentos. O embarque, né? Heroísmo na dor. O dia 5 passou sem grande alteração, mas sempre sofrendo horrivelmente e não encontrando alívio em posição nenhuma. É como Jesus, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, né? Ela ficou recolhida, os olhos fechados, rezando e sem vontade de falar. A noite foi bastante dolorosa. Então, o estômago não parava nada, vômito, o calor ali do camarote da embarcação também, inferno. Então vem o canto supremo. Vem o canto supremo. Minha mãezinha, vamos cantar para não deixar a natureza vencer. E com sua voz linda, apesar de velada pela inflamação da garganta, entoou o hino à Virgem das Dores. E ela vai morrer justamente no dia de Nossa Senhora das Dores lá. Era a primeira sexta-feira do mês e também dedicada a Nossa Senhora das Dores. Ó vós, flores, que cercais o sacrário. Muito bem. Então, a agonia. Aqui era amanhã do dia 6. O navio tinha entrado no município de Breves. Mais vômitos, mais dores, mais sofrimentos, e o grande sacrifício. Amanheceu o dia 7 de abril, um dia calmo, nebuloso e úmido. E a sombra da morte. Cerca de 9h30, uma calma relativa sucedeu aos ataques convulsivos. A voz tornou-se de novo inteligível, até bastante clara. Uma melhora considerável. Melhorou para depois morrer, porque ela vai morrer por volta de 11h30. Aqui é 9h30 da manhã. Últimas recomendações. Vovô, peço-lhe que fique aqui. É a hora. Sua filha vai morrer? Sua filha vai morrer, ela afirma. O Padre Júlio fala que não chegou a hora ainda. Ela pergunta, então, quando será? E
ali tem todo esse diálogo com o Padre Júlio. E o Padre Júlio diz, né? Na verdade, depois de ter recebido a bênção, de ter abraçado a superiora, ela continuou: minha mãezinha, peça perdão por mim a todas as irmãs, em particular a minha boa mestra, de todas as faltas, negligências e maus exemplos. Diga à minha irmã Cacilda que seja uma santa religiosa e que seja mais generosa do que eu no serviço do bom Jesus. Espero que ela me substitua e faça melhor do que eu. É uma santa mesmo, gente. Adeus, Cacilda. Reze para sua irmã e até o céu. Até o céu. Adeus, até o céu. É o 9º ponto aqui desse capítulo. Novamente, diálogos e mais diálogos com o Padre Júlio. E aí vem o 10º ponto, a morte. Então, suas últimas palavras, né? Depois de uns 10 minutos, a querida enferma recolheu-se uns instantes, apertou sobre o peito o crucifixo e, dirigindo-se à superiora, pediu de novo perdão e recomendou-se as orações da comunidade. Depois, com um doce sorriso, disse: não chore, mãezinha, não chore, vovô. Quero ir com Maria Santíssima. E, levantando a mão, num gesto de suave meiguice, um gesto meigo, ela acenou para nós, repetindo: adeus, adeus. De repente, fixando seu olhar no alto, um sorriso celestial contraiu os seus lábios, um raio resplandecente parecia iluminar-lhe o semblante. Olhei, vi que era o desfecho, mas vi outra coisa que nem posso descrever. Tão rápido, tão extraordinário e tão inexplicável era o que tinha diante dos olhos. Olha que impressionante. Pareceu-me um relâmpago que não me deixou tempo de analisar os fatos. Apenas a irmã Celeste havia pronunciado o nome de Maria. O seu rosto iluminou-se. Vi, quero ir com Maria Santíssima. Vi os seus olhos desmedidamente abertos, como lançando faíscas. Ela estendeu os braços que momentos antes estavam endurecidos, sentou-se na cama como para contemplar a saciedade uma visão celeste. O corpo levantou-se de repente como sob a pressão de uma mola poderosa, enquanto sempre de braços abertos, ela fixava com o olhar ardente um ponto fixo no alto. Estava ela de pé ou suspensa no ar? Nada pude distinguir mais. Vi apenas, num movimento rápido, o corpo levantar-se de braços estendidos, vi a superiora estender os braços como para segurá-la e vi este corpo cair inerte nestes braços estendidos. Até aí pude distintamente observar o seu gesto e o seu olhar, mas depois perdi a noção exata do que se passava. Neste momento notei que o olhar brilhante cingiu-se de um círculo arroxeado, depois azulado. Ouvi um leve suspiro escapar de sua garganta, vi a cabeça inclinar-se para o lado e a superiora segurar-lhe o corpo e deitá-la de novo na cama. Era um cadáver. A irmã Celeste havia entregado nas mãos de Deus a sua alma inocente. Eis o que vi. Não quero julgar o fato. Era o dia 7 de abril de 1922, às 11h30 da manhã. Primeira sexta-feira do mês e festa de Nossa Senhora das Dores. A irmã Celeste tinha 17 anos, dos quais 3 de colégio, sob direção das irmãs, 2 anos de vida religiosa e 4 meses de profissão. Tudo está consumado. É o 11º ponto. 12º, descansa em paz. E depois da morte, fatos extraordinários, que o Padre Júlio não coloca aqui, deixa bem claro, que foram vários, muitos. Ele escolheu alguns,
mas em momento nenhum está afirmando que isso aqui são provas cabais da santidade da irmã Celeste. São coisas que relataram para ele, né? Por exemplo, de irmãs terem visões da irmã Celeste, irmãs da congregação adoentadas, depois da visão, ficando recuperadas, impressionadas, enfim. Me parece que seja isso mesmo. Então, o segundo ponto aqui, cura milagrosa, né? Que é a do Padre Júlio Maria, a partir da página 303. É onde ele vai descrever, né, o seu testemunho aqui, mas estamos aí chegamos, né, 1 hora já de vídeo, teremos mais um, graças a Deus. Então, eu vou pegar o relato que está na biografia, porque tem outros pontos que eu quero mencionar, e então por hora é isso. Só para encerrar mesmo, aí vem a exumação do corpo. Não vou me deter muito nisso, né? Pensar e esperar uns 5 anos, a fim de deixar a terra o tempo necessário para terminar a sua obra de destruição, né? Mas aí, aqui ele descreve como que foi a questão da exumação. Vem o ponto número 4, as graças alcançadas. Cartas, várias cartas, todas assinadas, de vários testemunhos de graças atribuídas à intercessão da Irmã Celeste, né? Então aqui, cartas que chegaram Castanhal, Pará, Piauí, né? Campo Maior, Bananal, Paraíba, Fortaleza, Ceará, mais outra aqui de Fortaleza, São Luís, Maranhão, algumas que ele colocou aqui. Depois vem a conclusão, né? E eu vou encerrar com as 2 orações, né? A oração para pedir a glorificação da irmã Maria Celeste e a oração para alcançar uma graça, né, particular. E o próximo vídeo, então, a gente fala da graça mais famosa, do milagre, melhor dizendo, que o próprio Padre Júlio recebeu, e toda a mudança para Pinheiros. Oremos. Coração Eucarístico de Jesus, velando por nós no adorável sacramento do altar, vós que destes a vossa pequena serva irmã Maria Celeste, um amor tão ardente pelo vosso tabernáculo e pelo coração de vossa terna Mãe, nós o suplicamos pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, dignai-vos de glorificar a vossa humilde serva e colocá-la no número das vossas santas, para que nos sirva de modelo no amor ao Santíssimo Sacramento, de estímulo na prática da virtude e de intercessora perto de vosso coração misericordioso. Nós vos pedimos pelo vosso amor eucarístico, para a glória do vosso adorável sacramento e da vossa Santíssima Mãe, a Virgem Imaculada. Coração Eucarístico de Jesus, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Amém. Agora a oração para alcançar uma graça particular pela intercessão da Irmã Celeste, Maria Celeste. Oremos. Ó Deus, que abrasastes de amor pelo Santíssimo Sacramento do altar a vossa humilde serva, a Irmã Maria Celeste, e fizestes dela um anjo da vossa Eucaristia, concedei-me pela intercessão da Santíssima Virgem Maria amar ardentemente Jesus sacramentado e achar nas frequentes visitas e na fervorosa recepção do sacramento do vosso amor a graça de amar-vos e servir-vos generosamente. Peço-vos em particular e em consideração de vossa serva a graça de Amém. Então aqui
aconselhe-se a rezar 3 Ave-Marias, com a invocação pela vossa Conceição Imaculada, ó Maria, purificai o meu corpo e santificai a minha alma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do servo de Deus, o Padre Júlio Maria de Lombardi, e da serva irmã Maria Celeste, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.